Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos da ADVEC, Deus os abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão, porém eu sou mineiro, então fui maranhense, agora sou paulista e nasci mineiro. Mas quando eu nasci de novo, então agora sou cidadão do céu. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Para você nos ajudar a divulgarmos esse trabalho, dê aí um like, um joinha, se inscreva em nosso canal e divulgue para as outras pessoas também esses vídeos para nós compartilharmos juntos as lições. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais subsídios para a lição escritos, então entre em contato conosco. Esse telefone meu também é o WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições da Palavra de Deus, em adultos, com o tema Restaurando a Visão Familiar. Temos como comentaristas deste trimestre um time aí de peso: Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevam Fernandes. Já estudamos neste trimestre a lição 1, Casamento, o lugar em que tudo começa. Lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Lição 4, do coração para toda a vida. E hoje vamos estudar a lição 5. Existe filho predileto? Na verdade, existem, Devemos assumir que sempre existe aquele filho que nós temos maior afinidade com ele, talvez uma facilidade maior de dialogar. Sempre vai haver isso, qualquer família existe isso. Agora, nós temos que nos esforçarmos para não deixarmos transparecer para os outros filhos alguma preferência que tivermos. Devemos nos esforçar e muito para tratarmos a todos de igual modo, com isonomia, ou seja, as mesmas leis, as mesmas regras que aplicamos a um, devemos aplicar a todos igualmente. Isso vai evitar ciúmes, vai evitar conflitos dentro da família. O maior exemplo disso vemos em José, o que causou aquela preferência que Jacó tinha pelo seu filho José, e a diferença de tratamento era muito grande. Então causou ciúme, inveja, ódio, a ponto de até os seus irmãos o venderem como escravo para o Egito. Vamos ver o texto bíblico básico que está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 13 e depois 18 a 27. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então vamos ver aí, nessa narração de Jesus, sobre esse fato, a explicação, o entendimento do filho mais velho é que o pai estava dando uma supervalorização ao seu irmão mais novo, em detrimento dele. Veja que é assim que ele se sentiu. Vamos ver o texto áureo da lição, que está em Lucas 15, 24, que diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja, a alegria no céu. Veja o que está escrito em Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja que este filho necessitava de mais amor, porque precisava de maior perdão. O filho mais velho, como sendo um filho íntegro, sincero, correto, não entendeu o amor que o pai sentia por aquele filho, não sentiu a necessidade que aquele filho tinha agora de ser muito bem recebido e de ser mantido na família. E nós vamos ver que sempre nós vamos ter algum filho que precisa de maior amor, de maior carinho, de maior atenção. E esses são esses filhos que dão mais trabalho, são os filhos que erram mais, então precisam de maior amor, de maior atenção. Então temos que usar de muita sabedoria para que não haja aí por parte dos outros um ciúme, uma desavença, uma inimizade. Temos que pedir a Deus sabedoria para tratarmos então os nossos filhos. Nós temos na Bíblia muitos exemplos, né? Aí, por exemplo, Isaac e Ismael, dois irmãos, tratamentos completamente diferentes, com um destino futuro completamente diferente. E nós temos hoje aí, né, o resultado daquela atitude errônea que Abraão tomou de ter um filho com a escrava Agar. Está aí a divisão, existe até hoje, a inimizade existe até hoje entre árabes e judeus. Inclusive, nós estamos vendo agora uma guerra grande, né, entre esses dois povos. Vemos aí a desavença, inimizade, uma luta tremenda entre Esaú e Jacó. Exatamente, Esaú significando aí o povo árabe e Jacó, o povo judeu. É um conflito de gerações que perdura e perdurará até o final da grande tribulação. Depois vemos então em José e seus irmãos aí uma divisão, ciúme, ódio, e até seus irmãos o venderam para ser escravo do Egito. Então aí toda a família prejudicada, mas Deus usou esta situação para abençoar a todos. Vamos ver os tópicos e os subtópicos desta lição que nós vamos estudar agora. No tópico 1, vamos ver a história de dois irmãos. Tópico 1, subtópico 1, o perfil do irmão mais moço. Tópico 1, subtópico 2, o perfil do irmão mais velho. No tópico 2, uma casa e vários caminhos. Tópico 2, subtópico 1, cada um com a sua história. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, Ismael e seus dilemas. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 2, Isaac e as atenções dos pais. Tópico 2, subtópico 2, traumas e mágoas. Tópico 3, conselhos aos pais. Tópico 3, subtópico 1, invista em uma educação pautada no companheirismo. Tópico 3, subtópico 2, aceite seus filhos como eles são. Vamos ver a palavra introdutória que diz: pesquisas apontam para o aspecto natural do chamado filho predileto. Porém, há de se destacar que, quando os pais demonstram predileção por alguns de seus rebentos, os irmãos quase invariavelmente experimentam invejas e ciúmes em menor ou maior grau
pois tais emoções, por via de regra, são fortalecidas nesse ambiente. Problemas entre irmãos não são exatamente uma novidade. Narrativas mitológicas de várias sociedades antigas trazem inúmeros casos de conflitos dessa natureza. Dentre eles, destacamos Remo e Rômulo, mito romano, Osíris e Sete, mito egípcio, Thor e Loki, mito nórdico, etc. A Bíblia, por sua vez, narra muitos casos de rivalidade fraterna, tais como Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Tamar e Aminon, filhos de Davi, etc. Seus dramas e dilemas vivenciados no ambiente familiar marcaram suas histórias. Nesta lição, avaliaremos panoramicamente alguns casos identificados no texto bíblico. Então, se fizermos pesquisas, vamos ver que isso acontece praticamente em todas as famílias. Sempre vai haver um filho predileto, sempre vai haver um filho que tem um melhor relacionamento com os pais, que lhe dá mais abertura para o diálogo com os pais do que outros filhos. Tem sempre aquele filho que honra mais os pais, que obedece mais os pais. Então, sempre vai haver essa diferença, sempre vai haver aí uma predileção. Mas temos que tomar todo cuidado. Sempre, então, pedimos a Deus sabedoria, inteligência espiritual para que nós possamos não deixar transparecer, então, para os outros irmãos essa predileção por algum dos filhos. Geralmente acontece, às vezes, o pai tem predileção por um filho, a mãe tem predileção por outro filho, ou filho ou filha. E aí, os outros irmãos acabam notando, e isso pode ser causa de uma divisão, de uma inimizade, de um ódio dentro da família, de conflitos dentro da família. A não ser que nós criemos nossos filhos de tal maneira que sejam tementes a Deus, que se amem e que não tenham esse tipo de problema uns para com os outros. Então, ao estudarmos tanto a Bíblia quanto os livros históricos, mitológicos, as histórias, tudo, nós vamos ver que sempre existe esse problema nas famílias. Então, é a famosa rivalidade fraterna. E a Bíblia já, em seu início, mostra claramente essa divisão, essa inimizade aí entre Caim e Abel. E aí nós vemos que Caim, por ser do maligno, por ser um filho rebelde, ele interpretou a aceitação de Deus do sacrifício de Abel como Deus dando preferência a Abel, amando mais a Abel do que a ele. E por causa disso, matou seu irmão. Vemos o caso de Ismael e Isaque, de onde saíram dois povos, os árabes e os judeus, tiveram que viver separados um do outro. No início ali já da vida de Isaque, ele já foi perseguido por Ismael. Depois vemos Esaú e Jacó, o desenvolvimento dessa inimizade, e ela é demonstrada claramente aí entre Esaú e Jacó, formando exatamente dois povos distintos, Esaú e Jacó. Ou seja, sempre aí, tanto Ismael quanto Esaú, formando os povos árabes, e Jacó, o povo judeu. E vemos aí que Isaque dava preferência a Esaú e Rebeca dava preferência a Jacó. Olha aí, uma divisão formando uma inimizade muito grande. Depois vemos aí José com Jacó dando preferência absoluta a José e demonstrando isso aos seus irmãos. E isso criou inimizade, ódio ali, conflito familiar. Seus irmãos o venderam para ser escravo no Egito. Depois vemos aí Tamar e Aminon,
Aminon desejando a sua irmã sexualmente, até conseguir isso, e depois não quis mais, e o seu irmão Absalão o mata. Vamos ver então Absalão sendo morto, o general de Davi. Depois vamos ver ainda Salomão mandando matar o seu irmão Adonias. E assim vemos inimizades entre irmãos por toda parte, ciúmes, mágoas, rancores, ódio. Então vamos ver alguma coisa dentro desse assunto. Tópico 1. A história de dois irmãos. Na parábola do filho pródigo, encontramos alguns elementos importantes sobre o tema relacionamento entre irmãos. Lucas 15, de 11 a 32. Antes de avançarmos, no entanto, é importante destacar que esta narrativa alegórica não se propõe a transmitir ensinamentos relacionados à criação de filhos. Antes, aponta para a salvação, enquanto fruto da imensurável graça divina. Por essa razão, em momento algum, Jesus menciona o modo como esse pai tratava seus filhos antes da partida do mais novo. A parábola do filho pródigo é assim introduzida. Um certo homem tinha 2 filhos, Lucas 15, 11. Essa proposição foi motivada pelo embate travado entre o mestre, os fariseus e os escribas. Estes murmuravam o fato de Jesus assentar-se à mesa com publicanos e pecadores. O Salvador levou a discussão para o campo teológico, estabelecendo a diferença entre lei e graça. O irmão mais velho, simbolizando a mentalidade meritocrácia da antiga aliança, e o irmão mais novo, caracterizando a salvação pela graça na nova aliança. Independentemente do tipo de interação estabelecida entre esses dois irmãos, o mais novo deles representa as pessoas que se voltam para Deus mediante o arrependimento, enquanto o mais velho retrata os legalistas, que mantêm um relacionamento com o Pai baseado no ciclo devoção-recompensa. Lucas 15, 29. A despeito de o eixo principal da parábola ser a dispensação da graça, é possível analisar algumas questões presentes no texto relativas à convivência entre irmãos. Por que, afinal, vivendo debaixo do mesmo teto, cada filho teve comportamentos tão diferentes? Então, esta parábola do filho pródigo, temos aí várias interpretações, temos vários ensinos, estudos sobre isso. Agora, o mais coerente é analisarmos aí sobre as alianças, Então, o filho mais novo representando, então, a nova aliança, a aliança da graça. E o filho mais velho representando a antiga aliança, representando a aliança da lei. O filho mais velho representa, então, o povo judeu que sempre se achou no direito de ter Deus só para eles. E o filho mais novo representando o povo gentil em geral, aqueles que se reconhecem pecadores e não merecedores da salvação, mas receberam a salvação através de Jesus Cristo. O certo é que o pai tinha riqueza, existiam 2 filhos, e 2 filhos que pensavam muito diferente um do outro. Foi impressionante. Foram educados pelo mesmo pai, viviam no mesmo lugar, mas tinham ideias completamente diferentes. Isso acontece nas famílias? É evidente. Cada um pensa de uma maneira, cada um toma atitude conforme ele acha que é correto, vivendo dentro da mesma casa, sendo criado pelos mesmos pais. Eu tenho 3 filhos e os 3 são completamente diferentes. E cada um tem atitude em relação às coisas do dia a dia. Cada um tem a sua posição dentro da igreja, Cada um tem o seu rumo, cada um se comporta de um jeito. E graças a Deus todos os 3 estão casados. Eu tenho já 3 netos, graças a Deus. Então a família vai muito bem, mas sempre tivemos que tomar todo o cuidado para criá-los de maneira igual, embora, veja só, cada um tem o seu rumo, cada um tem a sua maneira de viver.
Cada um tem um tipo de relacionamento diferente, tanto com a sua própria família quanto com os pais. Mas nunca tivemos separados, brincados ou de mal com o outro. Nunca, graças a Deus. Então se esforce por criar seus filhos assim, para viverem unidos em família. Tópico 1, o perfil do irmão mais moço. Nesta parábola, de maneira inesperada, um rapaz pede ao seu pai a parte da herança que lhe cabe. Lucas 15:12, confere com Deuteronômio 21:17. Diz o texto bíblico que, sem qualquer contra-argumento, o filho tem o seu pedido atendido. Tal cenário revela-nos um moço inquieto, inconformado com as restrições domésticas, ansioso e, sobretudo, inconsequente. De fato, ele não considerava o ambiente familiar agradável. A busca por uma terra longínqua indica o seu desejo de manter certa distância do pai, e aí do irmão, né? No entanto, por fim, o jovem de temperamento intempestivo, a quem Jesus nomeou de mais moço, depois de agir prodigamente e perder tudo quanto recebera, quebrantou-se e reconheceu seus equívocos. Lucas 15:17. Ele estava disposto a, dali por diante, recomeçar de onde havia parado. Veja que o povo judeu tem por norma, por lei entre eles, o filho mais velho herdar o dobro da herança do que o filho mais novo. Então aí vai haver sempre aquela divisão. O filho mais novo vai dizer, mas isso é injusto, porque ele tem que receber o dobro que eu. Já vai criar aí um problema. Você vê em Deuteronômio 21:17 sobre isto. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então nós notamos em um pai muito amoroso, perdoador, mas temos aí um filho mais velho, muito religioso, muito correto, e temos um filho mais novo que não estava se sentindo bem vivendo com a sua família. Ele queria se separar tanto do pai quanto do seu irmão mais velho. Veja que ele escolheu ir para longe dos dois. Ele queria uma independência financeira, ele queria ter uma vida diferente, queria se divertir, queria conhecer o mundo, as coisas do mundo, queria ter um trabalho mais fácil, também sendo mais rendoso. Então ele teve que passar por um processo de perder tudo, de sofrer, de trabalhar num serviço muito pior do que tinha antes, de viver sem a família, sem os conselhos do pai, sem o amor do pai, sem o companheirismo do seu irmão. Então ele passou por um processo para chegar à conclusão de que ele que estava errado. Não era nem seu pai e nem seu irmão. O problema dele não era a sua família, era ele próprio, as suas decisões errôneas, é o seu desejo que estava errado, sua concupiscência. Então ele aprendeu que era importantíssimo estar entre a sua família e era importantíssimo honrar o seu pai. Agora ele aprendeu isso por causa da sua situação financeira. Então Deus usa vários tipos de situações para nos chamar de volta para Ele. Então veja que esse filho mais moço estava disposto até a trabalhar de empregado agora para o seu pai. Veja bem, não precisava mais nem ser tratado como filho, mas poderia estar ali apenas como empregado, mesmo assim ele queria estar. Tópico 2, o perfil do irmão mais velho. O coração do filho mais velho estava cheio de ódio, rancor, mágoas e frustrações. Em Lucas 15:29, em outras palavras, o irmão mais velho diz: Pai, não fui embora, não desobedeço às suas ordens. Trabalho arduamente e o Senhor olha somente para esse seu filho ingrato.
dá tudo para ele, mas para mim nem um simples cabrito? Ele não reconhecia seus equívocos e buscava reconhecimento próprio. Diz o texto bíblico que, mesmo após a insistência do pai, ele não quis entrar em casa, reportando-se ao irmão desdenhosamente, como esse teu filho. Esta pequena alocução permite-nos inferir que o jovem, sem fazer caso, rompeu com os vínculos fraternos. E quando alguém abandona as conexões do amor, passa a viver de aparências, assim como os fariseus e escribas da época de Jesus. Lucas 15:1. Então veja que o filho mais velho ficou muito zangado com seu pai, por seu pai ter dado a parte da herança para o seu filho mais novo e deixá-lo partir com esse dinheiro, sem nem discutir, sem nem repreender, sem falar nada. Deixou o filho ir com a parte da herança. E ele ficou então magoado com esse irmão. Quando o irmão volta sem nada e o pai o trata de uma maneira até superior ao que tratava, então esse irmão mais velho se revolta, se rebela contra o próprio pai. E veja que o pai pede para entrar e comemorar junto. E ele se recusa a entrar. Então ele estava magoado, ofendido, com ódio realmente do irmão mais novo. E agora também brigado com o próprio pai. Tratou até o pai com desrespeito, desobedeceu o pai. Então ele fala das suas qualidades e diz para o pai que ele nunca matou nenhum cabrito para ele. Nunca fez uma festa para ele. Nunca o reconheceu como filho honesto, trabalhador, sincero, correto. Enquanto o outro, fazendo o que fazia, o pai o tratava dessa maneira agora. E o pai vai dizer para ele, mas aqui tudo é seu. Ou seja, você não fez uma festa porque não quis. Então veja que existia já então uma divisão na família, só que ninguém sabia, o pai não detectou. Agora o pai percebe claramente a situação que sua família estava vivendo. Então aquele que vivia pela lei odiou aquele que vivia pela graça. Então veja que aí também na palavra de Deus em outros casos a mesma coisa acontece. Ismael representa a lei, Isaac representa a graça, Esaú representa a lei, Jacó representa a graça. Os irmãos de José representam a lei e José representa a graça. Então já lá no início, Caim representa a lei e Abel representa a graça. Tópico 2, uma casa e vários caminhos. A escolha dos pais por determinado filho, seja manifesta em palavras ou atitudes, pode produzir cisões históricas, como no caso dos irmãos Ismael e Isaac e Jacó e Esaú. Nesta conhecida trama bíblica, ofensas não perdoadas na infância permaneceram ativas na juventude, foram potencializadas na fase adulta, vindo a provocar danos irreparáveis às famílias envolvidas. Mais do que fornecer orientações práticas aos pais quanto à criação dos filhos, pretendemos fazê-los compreender a importância de promover a comunhão entre os irmãos. Há muitas pessoas que, mesmo na igreja, alimentam ódios passados. Deste modo, é preciso aprender a liberar o perdão histórico a quem, de algum modo, nos ofendeu, assim como Jesus o fez em relação aos samaritanos. João 4, de 1 a 30. Então veja que a predileção de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, pode causar um problema dificílimo depois no futuro. Isso é claramente demonstrado pela palavra de Deus. Então deve-se evitar de toda maneira que isso seja bem explícito, claro aos irmãos. Então temos que aprender a usar o mesmo método, as mesmas leis, o mesmo tipo de correção de um é o mesmo do outro. O mesmo tipo de tratamento para um deve ser para o outro. O mesmo tipo de castigo para um deve ser para o outro, a mesma coisa.
Então, a medida que medimos um deve ser a medida que medimos o outro. Isso tem que ser feito para evitar problemas seríssimos no futuro. Veja que no caso de Ismael e Isaac, começou já de criança, depois, ali quando eram jovens, e depois piorou mais ainda quando eram adultos. Assim também no caso de Esaú e Jacó, começou quando eram crianças, depois quando eram jovens, e depois quando eram adultos. Veja que isso vai crescendo, vai piorando cada dia mais. Tudo devido à predileção dos pais com os filhos. Então os pais devem se esforçarem por manterem sua família unida em amor e equidade, ou seja, todos à mesma distância, todos tendo o mesmo tipo de tratamento. Mesmo na igreja, muitas pessoas têm um passado onde tiveram esse tipo de problema e continuam alimentando esse mesmo tipo de problema. Então eles precisam corrigir isso, precisam ir até os seus parentes, né? E ali conversarem, perdoarem, serem perdoados, fazer uma reconciliação, tirar a mágoa lá do coração. Existem famílias por toda parte com problemas seríssimos de relacionamento entre os irmãos e pessoas que estão dentro da igreja. Não pode um crente odiar o seu próprio irmão. Não pode um crente ficar de mal sem falar com seu irmão. Não pode um crente odiar um irmão. Isso é absurdo. Temos que amar a todos. Temos que tirar todo tipo de raiz de amargura, porque essa raiz de amargura pode atingir toda a família. Temos que tirar tudo isso do coração. Tópico 2 sobre o tópico 1, cada um com a sua história. A história de Ismael e Isaac é emblemática, pois revela como o ódio pode nascer e crescer no contexto familiar. Vejamos a seguir. Então vamos ver aí como surgiu esse conflito aí entre árabes e judeus, que é um assunto bem atual. Então todo esse ódio é uma continuação do que aconteceu lá no passado e foi passando de pai para filho. Tópico 2 sobre tópico 1, Ismael e seus dilemas. O contexto do nascimento de Ismael foi marcado por aflições e conflitos, Gênesis 21, de 14 a 21, enquanto o de Isaac foi caracterizado por banquetes, festas e risos, Gênesis 21, de 1 a 13. Eis os dramas de Ismael. O filho de uma escrava contemplava sua mãe sendo maltratada por sua senhora Sara. Tendo sido expulso da casa de seu pai, o rapaz viu sua mãe quase morrer no deserto. Mesmo sendo o primogênito biológico de Abraão, o jovem foi deserdado. Ismael carregou esses dilemas dentro do seu coração por toda a vida. Então veja que Sara arruma uma solução. Como eles não tinham paciência para esperar, tiveram que esperar 25 anos para nascer o Isaac. Então, nesse meio tempo, Sara deu um jeito. Ela quis copiar o mundo e o sistema do mundo. Se eu não posso ter filho, então eu arrumo uma escrava e meu marido tem um filho com a escrava. E eu pego na hora que ele nascer, pronto, porque ele fica sendo como meu filho. Então assim ela tomou a atitude de colocar a escrava que ela tinha, que veio do Egito, né, junto com o povo. Era ela, então, a Agar. Veja que quando Abraão desceu ao Egito, devido à sua falta de fé, lá ele mentiu e ainda trouxe uma escrava, Agar, uma serva. Olha só. Aí, então sua esposa Sara, não tendo paciência, não tendo fé suficiente, pega então e vai combinar com Abraão de ter um filho com Agar, e ela adotaria esse filho como seu, porque ela não conseguia ter filhos. Então, mesmo com a promessa dada por Deus que eles teriam filhos, ela seguiu essa atitude e Abraão concordou. Ele poderia não ter concordado também. Falhou também. Então, arranja um filho.
Ismael, seu pai o ama muito, né? Ele é um flecheiro, né? Então, existe ali um amor de Abraão para com seu filho Ismael. Depois, Deus novamente fala para Abraão. Até que então, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90 anos, então nasce Isaque, que é o filho da promessa. É o filho com a esposa legítima. Representa o povo espiritual, representa então, no caso, os judeus. Ismael representa então uma geração que não é a geração da promessa, do milagre. E aí então, Ismael já vai tratar o seu irmão de maneira errônea. Agar também começa a tratar a sua patroa diferentemente. Aí Sara quer que eles saiam dali. E Deus concorda com isso e fala com Abraão sobre isso. Então, Ismael e Agar são expulsos dali. Veja só que apesar de ser o filho primogênito, ele não é tratado como primogênito. Aí já criou mais divisão, mais ódio, mais rancor, mais mágoa. E é claro que Agar criou aquele filho, educando como um filho que tinha direito à herança de Abraão e que foi expulso injustamente, segundo ela. Então, já criou ali aquela mágoa, aquele rancor. O menino foi crescendo, virou moço, virou homem, e o ódio presente no coração, e ele ensinou seus filhos a odiar os filhos de Isaque. Então veja que Ismael nasceu nesse contexto aí, filho de uma escrava e tendo toda a desavença ali, brigas e mais brigas com a sua patroa a expulsa e o marido confirma essa expulsão. Já Isaque nasceu uma festa, né? Banquetes, festas, alegria por toda parte, porque nasceu filho da promessa, esperado por 25 anos, filho da velhice, foi muito bem quisto, comemorado. Olha aí, completamente diferente da situação em que Ismael nasceu. Tópico 2, tópico 2, Isaque e as atenções dos pais. O nascimento de Isaque era aguardado com grande expectativa, pois ele representava a concretização de uma poderosa promessa. Gênesis 12, de 1 a 3. Não é de se estranhar deste modo que todas as atenções de Abraão e Sara estivessem voltadas para o menino. Na idade adulta, Isaque casou-se com Rebeca, Gênesis 24, 58 a 67. Ele herdou todos os bens de Abraão quando este morreu, Gênesis 25, 5. Do relacionamento com Rebeca nasceram-lhe Esaú e Jacó, Gênesis 25, 24 a 26. Em função das tramóias de Jacó, Esaú tornou-se seu inimigo, Gênesis 27. Então veja que o nascimento de Isaque era muito aguardado, tinha uma expectativa muito grande. Era o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Então veja que nasceu aí a semente que significava aliança com Deus, confirmação da aliança com Deus, confirmação de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E Abraão sabia então que deste filho nasceria uma descendência numerosa e abençoada por Deus. Então comemoraram, se alegraram muito, ficaram muito felizes e se uniram mais ainda a Deus por causa daquele filho. E vemos então que Isaque, com 40 anos, então se casa com Rebeca e aí geram 2 filhos. E veja que desde o ventre um quer nascer primeiro que o outro, e Deus disse para Rebeca que o filho que nasceria por último, que dominaria sobre o que nasceria primeiro. Então tinha a preferência de Deus pelo mais novo e não pelo primogênito, indicando que a graça de Deus é oferecida, não é por merecimento, não é por direito de primogenitura, mas é pela graça de Deus que Deus agiria com aquela família. O nascimento de Isaque foi um milagre, porque sua mãe era estéril. O nascimento agora de Esaú
e Jacó é um milagre, porque Rebeca era estéril. Então Deus estava demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, estava demonstrando que havia um plano estabelecido ali naquela família. Vemos que o pai Isaac tinha muita preferência pelo seu filho Esaú, e a mãe Rebeca tinha muita preferência por seu filho Jacó. Então aí nasceu uma desavença entre os dois. Esaú, caçador, Jacó gostava de ajudar a mãe, os serviços domésticos, ali, cuidar dos animais, né? Então ali nasceu já as diferenças, o ciúme, cada um percebendo claramente a preferência dos seus pais. Jacó ama e deseja muito o direito de primogenitura, não por causa da parte financeira, mas devido à parte espiritual, o contato com Deus, manter a aliança com Deus. Então ele tem esse desejo no fundo do seu coração e ele busca por isso, e sua mãe o criou para isso. E ele então compra de seu irmão o direito de primogenitura por um prato de lentilha, demonstrando que Esaú não dava valor à sua primogenitura, não dava valor à coisa espiritual. Então Jacó adquire o direito de primogenitura junto a seu irmão. Depois seu pai, achando que ia morrer, chama então seu filho mais velho para lhe dar o direito de primogenitura, orar por ele, abençoar como o primogênito. Então, o que tinha que Esaú fazer? Dizer, pai, eu vendi o direito de primogenitura por Jacó, mas ele não falou nada. E sua mãe, vendo isso, já sabendo que o maior serviria o menor, porque tinha agora o direito de primogenitura, então ela arma um plano, um projeto ali, para enganar o seu marido, para que o seu filho receba a bênção da primogenitura. Então armam aquele plano, realizam, e isso cria então uma inimizade muito grande. Quando então Esaú descobre isso, não consegue receber as bênçãos que ele achava que tinha direito, mesmo tendo vendido, então agora ele se revolta contra o seu irmão, quer matar seu irmão. Olha aí, agora nasce uma inimizade terrível e que perdura até hoje. Tópico 2. O tópico 2, traumas e mágoas. Gênesis 25, 8 e 9 é a única passagem bíblica que menciona o reencontro entre Isaac e Ismael desde que ele for expulso da casa de seu pai. Este é exatamente o dia do sepultamento de Abraão, ou seja, décadas após Agar, a serva, partir da casa do patriarca para o meio de um deserto com um adolescente. Fico imaginando o filme que se passou na cabeça de Ismael e de Isaac neste dia, uma sepultura e duas histórias. As mágoas de Ismael, de certa forma, foram somadas às mágoas de Esaú após o desentendimento com seus pais. Este filho de Isaac, para aborrecer seus pais, casou-se com descendentes de Ismael, Gênesis 28, 6 a 9. Houve, na realidade, um somatório de rancores históricos. Então vemos que existe aí um último reencontro, dos irmãos, Ismael representando então os árabes e Isaac representando então os judeus. Se encontraram no sepultamento de Abraão, o pai deles. Veja que havia uma clara divisão, mágoa, rancor. Ismael era o filho primogênito, deveria receber o dobro do seu irmão, e ao contrário disso não recebeu nada, enquanto então seu irmão ficou com toda a parte da herança e causou divisão, mágoa, rancor. Veja bem, se Isaac tivesse dividido a herança com seu irmão, acabaria ali a inimizade. Se eles tivessem ali se perdoado, esquecido as mágoas, os rancores passados, estaria tudo bem. Então os dois erraram. E nós vemos aí que os descendentes, então, de Isaac, aí o Esaú e o Jacó também tiveram problemas por causa da preferência dos pais. E Esaú ainda fez a coisa terrível de somar as suas mágoas, seus rancores, seu ódio, casando-se
com as filhas de Ismael, que foram criadas com ódio, rancor e mágoa do povo judeu, o povo da promessa, né? Que eram descendentes ali então, de Isaac, descendentes depois de Jacó. Então aí a mágoa, o rancor, o ódio cresceu mais ainda. Uniram duas famílias, dois irmãos, uniram duas famílias que tinham como marca no coração o ódio e o rancor pelos descendentes que tinham a promessa de Deus para com eles. Tópico 3. Conselhos aos pais. Muitos profissionais da educação infantil têm se dedicado aos estudos da rivalidade fraterna, conflitos entre irmãos. Pesquisas comprovam que o relacionamento entre irmãos adultos são, na verdade, reflexo do ambiente familiar cultivado na infância. Outros sinalizam ainda que as crianças estão mais propensas a tornarem-se vítimas de abuso por parte de um irmão do que por qualquer outro membro da família. Independentemente dos resultados das pesquisas, sabe-se que para estabelecer relacionamentos profundos e duradouros é necessário haver, no mínimo, afinidade entre os envolvidos. Sendo assim, pergunto, o que os pais podem fazer tanto para evitar conflitos quanto para promover a comunhão entre seus filhos? Então vejo que existem vários estudos, vários escritos, vários livros, tudo escrito sobre isso. Acontecem muitos conflitos entre irmãos e muitas vezes nem são percebidos pelos pais. Tudo isso é o quê? Um reflexo da criação que tiveram. E veja que em muitas famílias aconteceu até abuso de todo tipo. Então pode ser que houve até algum tipo de violência, tanto violência física, como burros, tapas, alguma coisa, quanto até violência sexual. E isso acontece em muitas famílias, coisa terrível. E que os pais devem sempre estarem atentos a essas coisas, a qualquer tipo de desavença, a qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de exagero. Os pais devem estar atentos e corrigir imediatamente isso, porque senão pode acontecer uma divisão muito grande na família, ódio, mágoa, rancor. Em muitas famílias os irmãos até se matam uns aos outros. Tomemos cuidado. Como nós estamos tratando nossos filhos, como estamos educando nossos filhos, estamos levando nossos filhos para a escola dominical, estamos levando nossos filhos para a igreja, estamos em casa orando, lendo a Bíblia, estamos incentivando os filhos a lerem a Bíblia, a orarem. Então é importante manter essa união, essa paz, esse amor entre a família. Tópico 3, tópico 1, invista em uma educação pautada no companheirismo. De acordo com Judith Dunn, especialista em desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo da criança e ex-professora de psicologia no King's College, Londres, os irmãos competem pela atenção dos pais desde a primeira infância e mesmo na fase adulta, esta competição tende a continuar. Por essa razão, segundo a psicóloga, é importante desenvolver uma educação pautada no companheirismo e na cumplicidade, pois, com o passar dos anos, tal comportamento tende a consolidar-se. Então veja que é uma competição pela atenção, pelo amor dos pais. Então a própria criança quando chora, ela sabe que os pais vão lá olhar, então ela chora mais. Aí, se os pais derem muita atenção para um só, o outro vai perceber isso. Então os pais devem dar igual atenção. Se vamos sair para passear, levamos os filhos todos, não vamos deixar ele para trás. Se vamos fazer a festa do aniversário de um, tem que fazer a festa do aniversário do outro. Então tudo tem que ser bem equilibrado aí. Se vamos gastar tanto com a festa de um, temos que gastar tanto com a festa do outro. Então tudo temos que equilibrar aí e demonstrar que amamos a todos igualmente, para não haver desavença. Temos então que ensinar os filhos a serem amigos uns dos outros, compartilharem tudo entre eles
e todos terem aquela noção que sempre pertencem à mesma família, têm todos os mesmos pais, portanto devem estar sempre unidos, se protegendo um ao outro, se ajudando um ao outro. Tópico 3 e tópico 2, aceite seus filhos como eles são. Não se deve, na condição materna ou paterna, utilizar frases depreciativas ou fazer comparações entre filhos. Fulano é o orgulho da família, mas Beltrano é a ovelha negra. Abaixo destacamos alguns comportamentos adotados em muitas famílias. Há casos em que os pais esperavam por um filho homem, mas ao nascer uma menina, rejeitam-na, mesmo que veladamente. Algumas vezes um filho passa a desfrutar de posição privilegiada dentro de casa pelo fato de ter optado pela mesma profissão do pai, enquanto o outro, que resolveu seguir uma carreira diferente, é tratado com desdém. Não importam quais sejam os temperamentos dos seus filhos ou o modo como eles agem diante das grandes questões da vida, todos são indistintamente heranças do Senhor. Salmos 127, 3 e 4. Deste modo, é de extrema importância que os pais fiquem atentos ao modo como tratam sua maior riqueza. Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21. Aprenda a lidar com suas características e crie condições favoráveis para que todos sejam como flechas na mão do valente, isto é, para que todos sejam lançados para a vida vitoriosa na presença de Deus. Então, em todas as famílias, principalmente famílias numerosas, nós vamos ver que ocorre aí uma determinada preferência por um filho em detrimento do outro. E acontece muito, às vezes, estão desejando que nasça uma filha, aí nasce um filho, ou estão desejando que nasça um filho, nasce uma filha. Então, às vezes, essa decepção é passada para o relacionamento com essa criança sem os pais perceberem. E às vezes até a expectativa criada junto com os irmãos mais velhos, então os irmãos mais velhos ficam decepcionados quando nasce a criança. Você não pode dizer que tem preferência para nascer uma mulher ou um homem quando estiver grávida, porque os outros filhos vão ficar na expectativa que vai nascer aquele filho ou aquela filha desejada. Quando nasce de outro sexo, já vai haver uma rejeição natural. Deve-se evitar as comparações entre os filhos. Não pode dizer, fulano é inteligente, fulano é bobo, aí esse aqui vai se dar bem, esse vai se dar mal. Nunca pode ser feito isso. Vai criar problemas sérios dentro da família. Olha, palavras são importantes, têm muito valor no reino espiritual. Sempre abençoe os seus filhos. Nunca amaldiçoe. Às vezes um filho escolhe ter a mesma profissão do pai, aí passa a ter uma preferência, né, dentro de casa, os outros filhos vão ficar chateados com isso. Cada um escolhe o tipo de profissão que deseja. Na maioria das vezes os filhos não querem a mesma profissão dos seus pais. Não se deve forçar os filhos a terem a mesma profissão dos pais. Não pode, por exemplo, um pastor exigir que seu filho seja pastor. Se é uma coisa espiritual, tem a ver com a intimidade com Deus, tem a ver com o chamado de Deus. Tem muitas igrejas passando por grandes dificuldades devido ao pastor, presidente, colocar o seu filho como líder em seu lugar, sendo que esse líder não tem a mesma chamada que ele tem, não tem as mesmas qualificações que ele tem. Mas o pai não enxerga isso e quer, porque quer colocar o filho. Conclusão. Como tratar pessoas diferentes da mesma maneira? Como usar de isonomia em um contexto plural para estabelecer regras iguais para todos e, ao mesmo tempo, não anular as especificidades de cada indivíduo? Precisamos de sabedoria e discernimento. Tal capacidade é fruto da maturidade e da ação do Espírito Santo em nós. Portanto, ore em prol de cada filho. 1 Tessalonicenses 5,17. A melhor receita continua sendo o amor, o companheirismo e a igualdade no tratamento com os filhos. O ambiente de competição deve ser substituído pelo ambiente de cooperação mútua. Então veja que é uma situação difícil e nós, como pais, temos que nos esforçarmos. Temos que buscar a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Também livros ajudam muito. É importante ler livros sobre isso. E nós vamos aprender, então, como resolver essas questões
como tratar os filhos de igual maneira, aplicando as mesmas regras, né? As mesmas disciplinas, as mesmas correções entre todos, para que todos vivam unidos, incentivá-los sempre a se ajudarem uns aos outros, a se amarem uns aos outros, a orarem juntos, a estarem na igreja juntos, na escola bíblica dominical, nos cultos, participando de todas as festas na igreja, também na família. Um culto doméstico com os filhos todos presentes é importante, uma leitura bíblica com todos os filhos todos os dias é importante. Eu fiz sempre isso na minha casa. Então, ao invés de colocar os filhos para competirem entre si, temos que colocar os filhos para se amarem entre si, para se ajudarem uns aos outros. Acima de tudo, colocar todos para adorar a Deus, servirem a Deus, trabalharem para Deus. Nós vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você agora deseja entregar sua vida a Deus, começar uma vida nova com Deus agora, se você deseja agora perdoar a todos que te ofenderam, também pedir perdão a Deus pelas desavenças, pelo ódio, pela mágoa, alguma coisa com a sua família, aproveite a oportunidade agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então você entrega a vida a Deus agora, pede perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa agora e deseja agora que o Espírito Santo venha morar em você. Você vai nascer de novo agora, começar uma vida nova com Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Creia nisso. Ele cura tanto a parte física, quanto também a parte emocional, as mágoas, os rancores, tudo isso. Jesus cura. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora pelos seus pecados. De com força. Grada lucros a força para celestar. Grande vosso merester. Com grande é o amor de Deus. Ele perdoa. Ele agora pega suas mágoas, seus rancores e lava. Purifica tudo isso, limpa tudo isso. Você começa uma vida nova a partir de hoje, com o coração limpo de tudo isso. Em nome de Jesus. Se arrependa agora, peça perdão, receba a salvação, receba o Espírito Santo, que vai te ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, ou estão enfermos, ou aqueles que estão com mágoas, rancores, inimizades no coração, que agora fiquem livres em nome de Jesus. Solta agora toda a depressão, toda a ansiedade, todo o síndrome de pânico, todo o mal, em nome de Jesus. Solta toda a doença, toda a enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca o Senhor neles agora e cura totalmente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal e se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais os estudos escritos, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. Então aí estão as contas, aí na Caixa Econômica, no Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. Meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva. Então aí é o meu CPF. Envie qualquer quantia para nos ajudar, que eu preciso muito da sua ajuda. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.